Verso 13 a 20, acompanhe a leitura do texto e receba com fé esta que é a palavra do nosso Senhor. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e quem penetra além do véu, onde Jesus, como nosso precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nosso amado Pai, nós te agradecemos pelo texto que nós acabamos de ler e pedimos, ó Deus, pela iluminação do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender esse texto e aplicá-lo à nossa vida. Obrigado, Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez, em Teu nome. Amém. Meus irmãos, nós buscamos ter segurança. Não à toa, em ano de campanha ou campanhas eleitorais, uma promessa que não pode faltar em todo bom programa de governo político é segurança. Segurança pública. Quando nós nos sentimos vulneráveis, com medo, nós deixamos de avançar, deixamos de investir, deixamos de agir, e a segurança é algo importante para nós. Eu gosto muito de aviação, e dentro do contexto da aviação, e não à toa, é o meio de transporte mais seguro que nós temos, existe algo que eles chamam de redundância. Ou seja, é a repetição de mecanismos de segurança para que o passageiro possa entrar no avião e descansar, sabendo que a probabilidade de algo dar muito errado existe, mas é muito pequena. Se determinado dispositivo falhar, existe um outro, e assim estabelece-se várias camadas de redundância e segurança. E hoje, o autor de Hebreus está nos oferecendo a razão pela qual nós podemos ter segurança no coração em relação à nossa salvação. Irmãos, como é dura a realidade de alguém que vive sem saber o que será depois da morte. É disso que o autor de Hebreus está tratando aqui. Então eu só queria relembrar os irmãos do contexto. No final do capítulo 5, o autor de Hebreus fala a respeito de maturidade. Ele tinha coisas importantes a tratar com aqueles irmãos, mas eles não tinham desenvolvido a sua fé e, portanto, eles eram carentes de coisas ainda muito superficiais. E é interessante como, depois do final do capítulo 5, começando o capítulo 6, ele vai tratar a respeito da segurança da salvação. A partir de agora, ele pretende então nos esclarecer como ambas as coisas são importantes. E para isso, ele nos oferece duas verdades absolutas. Eu sei, nós vivemos num contexto de pós-modernidade, onde falar de coisas absolutas parece uma aberração. Mas a Bíblia trata de verdades absolutas, irrevogáveis, imutáveis. A promessa e o juramento de Deus. Dos versos 13 a 18, o autor de Hebreus, então, está olhando para a experiência de Abraão para nos mostrar como a palavra de Deus fora empenhada desde Abraão, que tinha como finalidade separar para si um povo, e como Abraão reagiu a essa palavra de Deus empenhada. Eu disse na abertura desse culto que para Abraão a palavra de Deus foi suficiente. E a pergunta que cabe a nós respondermos nessa noite é: o que nos é suficiente para
crermos na salvação em Cristo Jesus. Então, o autor começa dizendo: no passado Deus prometeu abençoar Abraão. Acompanhe, versos 13 e 14. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Irmãos, existe algo de muito interessante na colocação do autor de Hebreus. Porque pense comigo, Deus tinha alguma obrigação de complementar a sua palavra? Absolutamente não. A palavra de Deus é imutável e essa verdade deve trazer paz ao nosso coração. Mas o texto vai nos dizer que Deus decidiu interpor, Deus decidiu aumentar o nível de garantia, e Ele não apenas empenhou a sua palavra, como jurou por si mesmo. É muito interessante porque a questão do juramento, ele é sempre evocado buscando aumentar garantias. E sempre, para que haja segurança, é necessário o oferecimento de garantias, né? Trabalhei por algum tempo em instituições financeiras e analisávamos a questão de garantia. E a garantia tinha que ser invariavelmente superior ao compromisso contraído, como uma forma de estabelecer ao credor uma maneira de reaver o numerário ali disponibilizado. E aqui é muito interessante como o autor de Hebreus trata a questão do juramento. O juramento é aquilo que acaba com contenda. Existe um litígio entre eu e a Roberta. Nós estamos ali resolvendo uma questão e a Roberta às vezes pode ser que ela duvide da minha palavra e tal. Alguém então jurava. E o juramento vinha para dirimir qualquer contenda. Mas a pessoa não podia jurar por si mesma, porque a sua palavra já estava sendo empenhada. Ela precisava jurar por algo superior a ela. E então, em acontecendo isso, aumentando o nível de garantia, a contenda era desfeita. É o que o texto está nos dizendo aqui. Quem está acima de Deus? Quem é maior do que Deus? Quem é mais poderoso do que Deus? Absolutamente ninguém. E o texto nos diz que Deus jurou por si mesmo. Uma segunda camada de segurança. Deus não precisava fazer isso. Ele fez isso para trazer segurança ao nosso coração, para demonstrar aos herdeiros a imutabilidade da palavra de Deus. Apesar das falhas de Abraão, e nós conhecemos a sua história, Deus cumpriu cabalmente o que ele prometeu a Abraão. No meio do caminho, Abraão tentou dar um jeito, uma mãozinha para Deus, nasceu Ismael, e não à toa, irmãos, existe conflito entre dois povos até hoje. Até hoje. Deus disse: não é de Ismael que eu me referia. E depois de um tempo, nasce o filho da promessa, Isaque. Abraão, apesar dos seus erros, ele esperou pacientemente e recebeu a promessa que se cumpriu em Isaque. Gênesis 22, e o próprio autor de Hebreus cita isso no capítulo 11, verso 9. O autor aqui aplica esse mesmo exemplo à vida dos seus leitores, que estavam tentando ou pensando na possibilidade de desistir. A ideia é o seguinte: meus queridos irmãos, a pressão é forte, a perseguição começa a se intensificar, o sincretismo do judaísmo no meio da religião cristã começa a se asseverar, mas vocês precisam crer na promessa de Deus, e a promessa de Deus é suficientemente capaz de nos manter firmes. Ela traz a segurança de que nós precisamos, irmãos, para continuarmos. E se isso não bastasse, o autor acrescenta: Deus ainda jurou por si mesmo de que ele cumpriria essas promessas. Deus prometeu nos abençoar com salvação, e ele fez isso mediante um juramento solene. Verso 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, irmãos, aqui, herdeiros da promessa,
aplica-se aos leitores originais do texto, bem como a cada um de nós aqui. Nós somos herdeiros da promessa de Deus em Abraão, que nos alcança por Cristo Jesus. Então, para que nós tivéssemos segurança no coração, firmeza, Deus demonstrou a imutabilidade do seu propósito. Ou seja, nós, seres humanos, nós planejamos. Eu fiz alguns planos, irmãos, para muitas coisas recentemente. Eu tive que desfazer muitos planos. Eu sonho com muita coisa. Muitas coisas ainda são sonhos. Mas é interessante como a Bíblia apresenta os propósitos de Deus como decretos imutáveis. Quer gostemos ou não, quer participemos ou não, os decretos de Deus, os propósitos de Deus sempre vão se cumprir. Eles são imutáveis. E ele vai dizer, e por isso Deus se interpôs com o juramento. Sabe que lição isso traz para nós, irmãos? Apesar das lutas, das dificuldades, apesar de muitas vezes, quem sabe, eventualmente, talvez, pensemos em desistir, em ficar pelo caminho, a palavra de Deus que fora empenhada, ela nos alcança e traz-nos segurança de que nós estamos no caminho certo. É Deus quem construiu o caminho, e é Deus quem nos toma pela mão e nos ajuda a trilhar o nosso caminho. Por isso, nós precisamos continuar, crer, esperar, perseverar, porque Deus cumpre todas as suas promessas. Deus prometeu isso, como eu disse, aos herdeiros da promessa, a salvação em Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo reverbera esse pensamento quando ele escreve a carta aos Gálatas, por exemplo, no capítulo 3, versos 28 e 29. Esta salvação garantida pela imutabilidade da promessa de Deus, da palavra de Deus, ela foi nos atribuída não apenas pela palavra, mas por meio do juramento irrevogável. Irmãos, não existem mais camadas de redundância. A palavra de Deus, irretratável, imutável, foi-nos empenhada como uma promessa que se cumpriu em Cristo Jesus. É interessante como a palavra de Deus também diz que Ele cumpre todas as suas promessas. Josué capítulo 23, verso 14. Então, nós precisamos nos refugiar em Cristo cada vez mais. Este é o cerne da mensagem aos hebreus do primeiro século. Eles estavam ficando pelo caminho, as pressões, eles estavam sendo tentados, atraídos a voltarem para o judaísmo. Então vem o autor de Hebreus escrevendo, dizendo, não desanime, continue. Existem promessas profundas que alcançam a vida de vocês. Então, meus irmãos, a primeira verdade imutável que nós percebemos nesse texto é a promessa e o juramento de Deus. Camadas de redundância e segurança que não podem ser mudadas. Por fim, o texto nos apresenta ainda uma segunda verdade absoluta, que é o sacerdócio de Cristo. Só antecipando, eu não tratarei de Melquisedeque hoje, faremos isso na semana que vem. Mas aqui, o autor de Hebreus aponta para o sacerdócio de Cristo como sendo a esperança da nossa salvação. E ele se utiliza de expressões aqui bastante interessantes. Olha o que diz, versos 19 e 20. A qual, ou seja, a esperança, temos por âncora da alma, segura e firme, e quem penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A nossa esperança de salvação está ancorada na pessoa e obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, aqui a figura da âncora é aquilo que traz estabilidade, é aquilo que nos traz segurança
Como nós vimos na semana passada, Jesus Cristo é o penhor da nossa salvação, é a garantia na qual estamos firmados de que Deus nos alcançou, e ainda que venham dias difíceis, nós estaremos seguros. Cristo é o sacerdote eterno. Nós já falamos um pouco a respeito da função sacerdotal no Antigo Testamento. Foram homens escolhidos por Deus de uma tribo específica para fazer um trabalho específico. A mediação entre o restante do povo e Deus. Eles recebiam os animais para o sacrifício, eles preparavam aqueles animais, eles se consagravam para fazer isso, e eles então ofereciam o sangue daqueles animais como oferta a Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, é tão superior a estes sacerdotes, porque ele é um sacerdote eterno. Todos os sacerdotes do Antigo Testamento morreram e permaneceram mortos. Todos os sacerdotes do Antigo Testamento, antes de oferecerem sacrifício pelo povo, eles tinham que oferecer sacrifício por si próprios. Jesus não apenas ofereceu um sacrifício perfeito, como ele mesmo se tornou o sacrifício agradável a Deus. Então é nesta medida que o sacerdócio de Cristo traz segurança para a nossa salvação. Nós não estamos tratando aqui de uma mediação humana, de alguém que pode falhar, de um intercessor que pode não nos compreender exatamente. A palavra de Deus nos diz que Jesus, nós vimos isso estudando o Evangelho de Marcos, ele tem simpatia para com pecadores, porque ele sabe o que é sofrer. Então essa verdade traz segurança ao nosso coração. E eu separei aqui 3 lições muito importantes a respeito dos exemplos que o autor de Hebreus usa no final do texto. Ele diz, em primeiro lugar, a esperança é como uma âncora. A esperança é como uma âncora. Alguém sabe me dizer para que serve uma âncora? Quem assistiu Popeye sabe, né? Popeye tinha uma tatuada no antebraço. Mas para que serve uma âncora? Segurar o barco. Para dar estabilidade ao barco. Irmãos, o barco navegando com o seu meio de propulsão ali funcionando, seja por vela ou por motores, ele vai bem. Porque enquanto ele está movimentando, ele consegue valer-se da velocidade e chegar ao lugar de destino. No entanto, o barco navega sob uma região que também está em movimento, os mares estão em movimento. Então, parar para um navio, para um barco, não é uma opção. Ele precisa de algo que traga estabilidade para ele, condição de permanecer no mesmo lugar, a despeito do movimento do meio que ele está inserido. Então, o autor de Hebreus, de forma muito perspicaz, e é muito interessante isso, ele então vale-se dessa figura de âncora, dizendo que Jesus é aquilo que dá estabilidade ao crente para enfrentar tempestades espirituais. Irmãos, quantas foram as vezes que nós vacilamos e erramos? Quantas foram as vezes que nós nos afastamos de Deus e ficamos aí meio que paralisados por causa das circunstâncias? E nós só não sucumbimos porque Cristo é aquilo que nos dá estabilidade e nos faz chegar ao lugar de destino. É muito interessante como, estudando o Evangelho de Marcos, Jesus já passou por 2 tempestades com seus discípulos, não é? E é interessante que os discípulos, sem Jesus, no primeiro momento, Jesus estava dormindo. Sem Jesus, eles ficaram desesperados, porque o barco estava desgovernado. A tempestade era muito forte. Mas, quando Jesus se fez presente, embora ele sempre estivesse ali, o mar se acalmou e houve bonança. Da segunda vez, eles estavam navegando e Jesus veio ao encontro deles, de forma miraculosa. Onde Jesus está, há segurança e as tempestades não são capazes de nos fazer um mal final. Em segundo lugar, esta âncora que o autor de Hebreus trata aqui tem nome. Não é uma âncora qualquer.
Não é uma segurança qualquer. Hoje à tarde eu estava assistindo um vídeo sobre aviação. E aí os irmãos já devem ter ouvido falar a respeito da caixa preta, que é um dispositivo que armazena informações. Informações de áudio e informações de dados nas últimas 24, 48 horas da aeronave. Nem toda aeronave possui caixa preta. Só aquelas que atendem ao tipo de legislação lá. Transporte de passageiros, dependendo do tamanho, enfim. A caixa preta, para começar, não é preta, é laranja, para facilitar a identificação no caso de uma queda. E ela é extremamente importante, porque ela ajuda a desvendar a razão ou as razões pelas quais aquele acidente aéreo aconteceu. E acidente aéreo, via de regra, traz vítimas fatais. E é muito interessante, irmãos, que a caixa preta é uma espécie de segurança para que depois possa se chegar a um veredito que causou o acidente, para promover o aperfeiçoamento da aviação, para que aquele acidente não se repita. Muito bom. Mas não é perfeito, porque a caixa preta, ela pode cair dentro da água, ela é preparada para aguentar temperatura, pressão, líquido, e ela emite um sinal de localização quando ela é danificada e o dispositivo é acionado. Então, hoje em dia, já tem aviões que operam com caixa preta que emite sinal por 90 dias. Até algum tempo atrás eram 30 dias. E aí a gente pode pensar, nossa, então essa é a segurança de achar? É uma segurança, mas não é 100%. Porque às vezes o lugar é tão profundo, que as especificações técnicas não são capazes de fazer com que o sinal chegue a um receptor desse sinal. E é interessante, e eu não sabia disso, se a caixa preta cai no solo, se ela não é molhada, não emite sinal nenhum. Então a caixa preta precisa ser identificada visualmente pelos destroços do avião. Então percebam, irmãos, que esse exemplo que eu citei da aviação reflete muito das seguranças que nós temos na nossa vida. Elas até existem, só não são perfeitas. Elas são falíveis, elas são mutáveis. A segurança de que o autor de Hebreus está tratando aqui é imutável. Jesus é a âncora que nos traz esperança. Ele é o nosso sumo sacerdote que foi adiante de nós para o céu, como pioneiro que nos conduz à esperança e à presença de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno que intercede por nós na presença do Pai. Romanos capítulo 8, verso 34 e Hebreus capítulo 7, verso 25. Então, meus irmãos, nós podemos ter segurança da nossa salvação, porque é Cristo que está garantindo ela. Não é a nossa força, não é a nossa espiritualidade, não é as seguranças que nós temos ao nosso redor, mas é o próprio Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. Aquele onde a nossa salvação começa e ela é concluída. Então nós estamos salvos e permanecemos salvos, não pelo crente que somos, mas por quem Jesus é. Ele é aquele que nos traz a estabilidade. Então, ele conclui dizendo, a nossa esperança está ancorada no céu. E aqui, irmãos, é uma esperança eterna, invisível, mas não se trata de esperanças mutáveis como as que eu citei aqui, passageiras. O apóstolo Paulo se vale dessa figura de linguagem quando ele escreve 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 16. Eu quero concluir com uma citação de Warren Wiersbe, quando, comentando esse texto, ele diz o seguinte: nós cristãos, falando para a igreja, devemos progredir em maturidade. Por que ele está partindo disso? Porque o autor de Hebreus primeiro falou de maturidade. Essa maturidade nos faz conhecer a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, nós experimentamos o poder do Evangelho e temos segurança da salvação. Então é necessário avançar. Então vamos lá. Devemos progredir em maturidade e Deus oferece tudo o que precisamos para fazê-lo. Irmãos, eu vejo muita gente hoje reclamando de falta de oportunidade.
eu podia fazer, eu queria fazer, mas eu nunca tenho uma oportunidade. Eu não tenho os meios necessários para me desenvolver. Há muito tempo, não é da nossa geração, mas da geração dos nossos pais, muitas pessoas não puderam estudar. Tinham compromissos domésticos, compromissos de trabalho e que as impediram de estudar, como hoje os nossos jovens estudam, fazem faculdade. Falar hoje em curso superior, pelo menos na nossa região, é falar de algo possível a todo mundo. Todo mundo. Mas é interessante, irmãos, que quando nós falamos a respeito de amadurecermos no conhecimento de Deus, aqui a citação que eu estou usando está apontando para o fato de que Deus nos chama ao amadurecimento e Ele nos oferece tudo o que nós precisamos para amadurecer. E aí, ele termina a sua citação fazendo uma retrospectiva por Hebreus. Se começamos a nos desviar da palavra, como o autor de Hebreus trata no capítulo 2, verso 1 a 4, nós também passaremos a duvidar da palavra. Capítulo 3, verso 7, capítulo 4, verso 13. E em pouco tempo nos tornaremos cristãos preguiçosos, tardios na palavra. Capítulo 5, verso 11. E aqui termina a citação de Wesley, mas eu quero acrescentar. Quando nós, e isso no capítulo 5 nós vimos, nos tornamos tardios para com a palavra de Deus, nós nos tornamos incapazes de comunicar a palavra, de ensinar essa palavra. Então perceba, irmãos, tudo começa de forma muito sutil. Nós começamos nos desviando da palavra, por isso que ele vai dizer, se apeguem a essa palavra. E aí, depois de nos desviar da palavra, nós começamos a duvidar da palavra. Depois de duvidar da palavra, nós começamos a nos tornar tardios, lentos, preguiçosos, para entender o que o texto está dizendo. É com pouca vontade mesmo, má vontade. E por causa disso, nós acabamos incapazes de ensinar a palavra de Deus. O autor de Hebreus está falando a respeito da necessidade de avançarmos em maturidade. E nesse texto de hoje, ele está oferecendo a nós garantias pelas quais nós podemos crer de todo o nosso coração, de que sim, nós se cremos, fomos salvos por Jesus e fomos guardados pelo poder de Deus. Que Ele nos ajude, irmãos, a respondermos com fé a esta mensagem tão poderosa. Que Deus nos ajude a respondermos com fé a estas garantias. Até quando duvidaremos de garantias tão fortes, tão poderosas, como essas que nos foram apresentadas? A palavra de Deus empenhada e o juramento de Deus, que não tendo ninguém superior a Ele para jurar, jurou em seu próprio nome, de que salvaria pecadores, cumprindo a promessa que fez a Abraão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?